Olá, vamos agora especificar os conceitos sobre esses erros e falhas e acidentes e eventos que acontecem com os medicamentos. Então, nós temos que compreender bem esses conceitos para nós podermos entender se o que aconteceu com aquele paciente que é dentro do hospital, como nós classificamos aquele evento que aconteceu e quais soluções nós temos que pensar para desenvolver. Por isso que a classificação é extremamente importante. Então, o primeiro conceito que nós temos que ter em mente é o acidente com o medicamento. Então, tudo que acontece que não foi programado, produzidos ou não por erro, que pode ter gerado ou não um dano, é um acidente com o medicamento. Então, por exemplo, se o enfermeiro pegou uma dipirona, tirou do comprimido, e aí quando foi administrar no paciente era paracetamol. Ele não deu, não gerou dano, mas o paracetamol está na mão dele. Isso é um acidente com medicamento, né? Ou no caso do paciente do vídeo, tomou 20 comprimidos, 20 vezes a dose do medicamento que deveria ser tomado. É um acidente com medicamento. Então, um acidente com medicamento, ele é um conceito guarda-chuva. Ele é grande. Todas as coisas, todos os incidentes, problemas, insucessos que acontecem em consequência ou não da imprudência que ocorre durante o processo de utilização é um acidente com o medicamento que gera ou não gera dano, tá? Então, esse é o conceito guarda-chuva. Próximo conceito é os eventos adversos a medicamentos. Então, o evento adverso é quando o acidente gerou um dano, né? Então, qualquer dano ou lesão causada ao paciente pela intervenção da equipe de saúde relacionada aos medicamentos. Então, por exemplo, foi administrado um medicamento e deu flebite. É um acidente de medicamento e é um evento adverso relacionado ao medicamento, porque foi administrado um medicamento que gerou uma flebite. Uma alteração em exame laboratorial é um evento adverso relacionado ao medicamento. Então, tudo que o paciente sente ou acontece com ele é detectável, negativo, né? Dano ou lesão é chamado evento adverso relacionado ao medicamento. Então, vocês perceberam que também é um conceito guarda-chuva, né? Bem grande, né? Um evento adverso. Daí, nós temos a reação adversa ao medicamento. Esse conceito as pessoas confundem muito. Porque o que é a reação adversa? É o dano, ou seja, a lesão, o efeito indesejado, que se manifesta na dose normal. Então, para aquele dano que o paciente tenha seja classificado como reação adversa, a dose, a posologia tem que estar conforme o uso normal daquele medicamento. Então, este paciente tomou 20 vezes a dose do medicamento e teve essa sequela permanente, não foi uma reação adversa, porque ele não utilizou o medicamento nas doses comumente utilizadas. Então, isso tem que ficar bem claro. Então, uma reação adversa só acontece, só é classificada, só se chama reação adversa quando o efeito negativo surge em doses normalmente utilizadas, tá? Então, o que isso significa? Que ela pode ser. Eu posso entender quais são as reações adversas que o medicamento tenha, mas eu só vou saber se vai dar ou não depois que eu administrar, né? Não tem como eu prevenir. Não tem como. Eu sei, não. Eu sei que isso aqui pode dar tosse, pode dar coceira, pode dar isso porque é na dose comumente administrada. Como é que eu vou contornar uma reação adversa? Né? Por isso que eu preciso desse monitoramento para saber se ela apareceu. Porque se aí ela apareceu, aí eu preciso tomar alguma atitude. Agora, o erro de medicação. Então vamos lá. Qualquer evento evitável que, de fato ou potencialmente, conduz ao uso inadequado de medicamento. Então, tudo, por exemplo, a pessoa foi lá e tirou a dipirona do saquinho,
e na hora que viu era um paracetamol. É um erro de medicação, né? Por exemplo, a pessoa foi lá, tem um monte de frasco, tudo parecido, e aí ela foi e pegou um, e na hora que ela foi administrar, olhou o rótulo, não era o mesmo. Erro de medicação. Então, todos os eventos são evitáveis. Então, por exemplo, esse paciente que tomou 20 vezes a dose, podia ser evitado o dano que ele recebeu desse medicamento? Poderia, se ele tomasse a dose certa. Então, isso foi um erro de medicação, porque ele é um evento evitável. Perceberam que a reação adversa não é um evento evitável, né? E o erro de medicação ele é evitável. Então, como os erros de medicação são evitáveis, então existe essa entidade, né, o NCCMERP, que pensou assim, ó, quando acontece um erro de medicação, como é que eu vou estudar os fatores que ocorreram para que aquele erro acontecesse, para poder rastrear o problema e mudar o sistema, né? Pensando na cultura de segurança em fazer a abordagem sistêmica, né? Então, o paciente pode ser uma fonte, né? Uma explicação, né? O evento em si, qual foi o evento que aconteceu, qual foi a situação que ocorreu, qual foi o dano que gerou, o desfecho do evento, ou seja, um quase erro, no caso que eu expliquei, né? A pessoa pegou a dipirona e olhou, ah, não era dipirona, era paracetamol. Um quase erro. Não foi. A pessoa pegou a agulha e, na hora que foi administrar, olhou, opa, não é isso aqui. É um quase erro, né? A pessoa foi ver, não, mas isso aqui não pode misturar com esse. Na hora que ia misturar, um quase erro. Ou um erro sem dano, por exemplo, o paciente foi lá e tomou a dipirona. Era paracetamol e ele tomou a dipirona, foi administrado. Só que não gerou dano, mas foi um erro. Erro com dano, né? Então o paciente tomou as 20 vezes a dose do medicamento que deveria ser tomado, né? Gerou um dano e erro com morte, ou seja, o problema causado pelo erro de medicação gerou o pior desfecho. As informações do produto, ou seja, como é que o produto orienta, será que a orientação do produto gerou algum engano que pode ter sido fonte do erro? O tipo de erro que aconteceu, que nós vamos falar no próximo slide, e as causas do erro, né? Se foi um problema de comunicação, confusão com nomes, rotulagem, fatores humanos e a embalagem e a forma dos produtos, né? Então, pode ter acontecido várias causas. Vocês estão percebendo que aqui, ó, vocês estão mapeando o erro no sentido de mostrar o que aconteceu para mudar o sistema e não culpar A ou B em relação a isso. Então, também tem os fatores de contribuição locais, né? Por exemplo, quantas receitas esse farmacêutico atende por dia, quantos técnicos ele tem para atender, vai que no dia os técnicos estavam de atestado médico, a equipe estava reduzida, vai que no dia os auxiliares de enfermagem também estavam em equipe reduzida, ou seja, o que aconteceu no ambiente que pode ter contribuído para que esse erro tenha acontecido. Então, os tipos de erro, né, que podem acontecer são omissão de dose, ou seja, não aplicar uma dose é um erro, né? Em relacionado à dose, né, overdose, baixa dose ou dose extra, ou seja, foi administrado 2 vezes, né, no caso do nosso erro aqui, uma overdose. A concentração, erro de concentração, ou seja, era para tomar o comprimido de tantos miligramas, tomou um comprimido com o dobro. O medicamento, né? O troca de medicamento, né? Trocou um medicamento pelo outro, ou seja, era para dar dipirona, tomou paracetamol. A forma farmacêutica foi substituída, né? Era para usar a suspensão, usou líquido. A técnica de uso foi inadequada, né? Então você já foi aplicar um intravenoso, gerou um dano. A via de administração foi trocada, era para aplicar subcutâneo, aplicou intravenoso, né? Entendeu? Você troca a via de administração e isso muda, né? Se você trocou a via de administração, né? Você pode acelerar muito o efeito do medicamento e gerar dano.
né? A velocidade em que foi administrado, né? Então, porque tem medicamentos que têm que ser administrados lentamente ou rapidamente, né? Se ele foi administrado muito lento ou muito rápido, isso pode ter gerado dano. A hora em que foi administrado e o paciente não foi o paciente certo, o paciente foi o paciente errado, né? Então, são tipos. Também tem o de monitoramento, ou seja, erro de monitoramento. Não foi avaliada a interação com o medicamento, com o alimento, interação com a doença, ou uma alergia prévia que o paciente tenha, ou uma outra questão clínica, né? A validade, ou seja, foi administrado um medicamento vencido, ou outros erros. Então, perceba, né, que os erros são a explicação de um erro são muitas coisas. A gente não pode pensar somente no médico, somente no farmacêutico, somente no enfermeiro. O sistema produziu esse erro. Quando a gente começa a mapear o erro por esse caminho aqui, a gente consegue pensar em que mudar no sistema para que ele não ocorra novamente, né? Então, para a gente poder resumir, né, os conceitos, né? Então a gente tem o acidente como medicamento, como conceito guarda-chuva, né? O maior, que tudo é acidente com medicamento, que pode ter um evento adverso relacionado, né? Que, ou seja, gerou lesão, ou um evento adverso potencial, ou seja, um acidente que gerou um evento adverso potencial, ou seja, foi feito errado, mas não deu lesão no paciente. E erros de medicamentos banais. Ah, fui dar o primeiro, deu o segundo, alguma coisa que não se classifica. Mas esse aqui é muito improvável. Porque geralmente vai ser o evento adverso, ou seja, gerou lesão, deu lesão. E o evento adverso potencial, ou seja, aconteceu um acidente e não gerou lesão. Então, os eventos adversos que dão lesão são as reações adversas a medicamentos, porque a reação adversa com o medicamento é a lesão associada à dose comumente utilizada e alguns erros de medicação. Alguns. Porque eu posso ter um erro de medicação, por exemplo, esse, trocou a dipirona pelo paracetamol, que foi administrado o medicamento errado, né? Mas não gerou lesão, mas é um erro de medicação que precisa ser investigado e ser estudado para que isso não ocorra novamente, né? Então, lembrando, as reações adversas são inevitáveis, né? Por quê? Porque eu só vou saber se o paciente vai ter a reação adversa depois que ele utilizar. Eu posso me precaver, estudando e saber, não, essa reação adversa aqui é comum. E eu posso discutir o caso antes de administrar, mas eu só vou saber depois que administrar. Por isso que ela é inevitável. Agora, os erros de medicação são evitáveis quando eu implanto a cultura de segurança e o estudo dos erros de medicação, né? Então, esse foco aqui, né, quando eu estou trabalhando no hospital, entrei, quero implantar cultura de segurança relacionado ao medicamento, eu tenho que focar, então, aqueles que geram lesão. Então, tem erros de medicação que causam lesão, no caso do vídeo que nós vimos, né? E reações adversas que causam lesão, né? Então, a gente precisa criar a cultura de segurança para impedir essas coisas de acontecer no hospital. Então, essas são as referências dessa aula, né? Espero que vocês tenham gostado. É uma aula muito importante porque tudo que nós vamos fazer daqui para frente tem a ver com a segurança no uso dos medicamentos. Então, eu fico por aqui e espero vocês na próxima aula.